Em tempos em que muita gente fala, todo mundo diz alguma coisa, mas poucos comunicam. Essa mulher vem comunicando algo que muda a vida de outras mulheres. Eu estou aqui com ela, Cirlei Teis. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui falando com você sobre comunicação. Como você mesmo disse, muita gente fala, mas poucas pessoas comunicam de fato. E é essa a nossa abordagem no trabalho que a gente tem feito ultimamente. Quando você fala assim, comunica e fala, qual é a diferença? Porque todo mundo fala, mas nem sempre a mensagem é entregue. Então, quando eu não tenho consciência sobre aquilo que eu comunico, eu falo, mas muitas vezes não tenho resultado, porque a comunicação, ela precisa ser intencional. Mas se eu não me conheço, então como que eu vou entregar a transformação que eu quero? Então, o primeiro passo para você comunicar com verdade é você se conhecer. Porque desde o dia que a gente nasce, a gente começa a ser influenciado pelo externo. Então, nós nascemos, quando a gente nasce, a gente sente e a gente sabe comunicar o que a gente sente. Se a gente sente fome, a gente chora para demonstrar que a gente está com fome. Essa criança, ela se preocupa com o ambiente onde ela está, ou se tem pessoas por perto para ela comunicar? Não. Não. Ela simplesmente demonstra que ela está com fome. Ela é a forma que ela tem de comunicar. Mas aí essa criança começa a crescer e ela começa a ouvir o quê? O quê? Quando ela chora no meio de pessoas. Fique quieta, né? Aqui tem gente, tem pessoas. Então, aí a criança começa a ser influenciada, a ser ensinada que sentir e que manifestar os sentimentos pode gerar, às vezes, punição, pode gerar algum tipo de dor. E aí, então, muitas vezes, as pessoas começam a silenciar como forma de proteção. Então, quando a gente trabalha dentro do nosso método, que a gente construiu um método que chama VIA, visão, intenção e ação, o primeiro passo sempre é olhar para dentro, olhar para a gente se conhecer, para a gente identificar o impacto, principalmente dos sentimentos que foram reprimidos. Nesse item de olhar para dentro, como você tem encontrado as mulheres hoje? Como estão as mulheres hoje que vieram de uma mudança de paradigma, de um sistema que nós sempre tivemos um pouco machista para um pouco de liberdade que nós estamos conquistando hoje? Como que está essa mulher na hora que ela se olha? As mulheres ainda têm mais dificuldade de comunicar que os homens, porque elas sofreram mais com a repressão de sentimentos, elas foram silenciadas com muito mais, ali de certa forma, uma certa até agressividade, porque a mulher, desde pequena, a criança, a menina, ela é tratada de uma forma diferenciada do menino. Ela pode menos, ela cresce ouvindo muito não, você não pode, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. Então, essas proibições, limitações, isso nada mais é do que repressão de sentimentos. Você é proibida de manifestar o que você sente. Então, quando você reprime, isso não desaparece de você. Isso continua, o seu corpo registra memórias. E aí, quando você vai comunicar, quando você vai se posicionar, o seu corpo ele está agindo com base nessas memórias. Então, se você aprende desde muito pequena que é perigoso se comunicar, que é perigoso falar, que isso pode gerar uma punição, você se retrai, você se encolhe. E aí isso muitas vezes acaba impactando até na forma que você se relaciona, porque você não sabe se posicionar nos seus relacionamentos. E se você não sabe se posicionar, as pessoas vão te tratar do jeito que elas querem, porque você está permitindo isso. E posicionamento é comunicação. Então, tudo é comunicação. A gente comunica com a nossa fala, mas a gente comunica com o corpo, a gente comunica com o tom da voz. Então, às vezes, eu posso até pensar que eu estou falando algo, mas estou falando outro. Eu posso falar para Maria aqui agora, por exemplo, falar, Maria, vem aqui fazendo favor. Mas eu posso falar, Maria, vem aqui fazendo favor. Ou então, eu posso falar, Maria, vem aqui fazendo favor. Ou seja, é a mesma frase Em tons diferentes e, e que portanto, dizem outras coisas. E aí, o que eu pergunto?
Será que você tem consciência sobre aquilo que você está comunicando? Quando você fala com seus filhos, quando você fala com seu esposo, com a sua esposa, será que você está falando exatamente aquilo que você está pensando falar? Porque se você não tem consciência sobre o tom da sua voz, muitas vezes você pode pensar que está falando amor, vem aqui fazendo favor, e você está falando amor, vem aqui fazendo favor. Ou seja, é totalmente diferente. E essa é uma questão que a gente se depara muito nos meus cursos, nas minhas imersões, de pessoas que buscam a oratória, que a gente chama de a nova oratória, elas buscam esse curso para evoluir profissionalmente, geralmente. É essa a busca. Mas aí elas falam assim, olha, busquei o curso da Cirlei para melhorar a minha oratória, e melhorei como líder, melhorei como esposa, melhorei como marido, porque eu aprendi a olhar e tomar consciência sobre quem eu era, como eu me posicionava e como isso mudou a partir desse momento. Então ela viu, depois ela se posiciona e depois... Exatamente. Dentro do nosso método VIA, nós temos 3 passos. O primeiro é a visão. É você olhar para dentro, você identificar o que você está comunicando, como você comunica hoje. Ah, eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha de falar, eu sou tímida. Eu só vou saber a origem, a raiz da causa disso quando eu olho para dentro. Então, o primeiro passo, eu preciso olhar para dentro para identificar a raiz das travas. E trava para falar, Maria, não é só sobre medo de falar, ou vergonha, ou timidez. Tem pessoas que têm trava de falar demais. Porque falar demais, não conseguir ouvir o outro, não conseguir entregar a mensagem, embora eu não tenha medo de falar, isso é uma trava. Porque a pessoa não está conseguindo entregar, ela não está conseguindo gerar a transformação que ela quer. Então, se eu falo, mas não entrego, eu também tenho uma trava. Muitas pessoas que vêm fazer o curso é que elas não têm medo do palco, que elas não têm medo de gravar um vídeo, mas elas têm dificuldade de ser intencionais. Porque para eu alcançar um resultado, eu preciso ser intencional. Então, ir intencional no nosso método é o segundo passo. Então, eu olhei para dentro, identifiquei como eu estou falando, identifico a origem das travas. Então, isso me dá base para eu entender o que eu preciso mudar, mas não é suficiente. Eu também, na visão, eu preciso saber onde eu quero chegar com a minha comunicação, onde eu quero que a minha comunicação me leve. Então, eu preciso ter essa visão de onde eu estou hoje e onde eu quero chegar, para daí eu dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Intenção. Eu sempre falo que dentro do meu método, visão é o GPS e intenção é a localização, é o endereço que eu vou colocar no GPS. Porque a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, então, como eu vou chegar lá? De que forma que eu vou chegar? De que forma que eu vou ter esse resultado? Então, aí eu vou ter que definir como eu vou fazer. Então, o ser intencional é eu definir quais as ferramentas que eu vou usar para obter o resultado que eu quero. Então, já olhei para dentro, já identifiquei, sei onde eu quero chegar. Então, como que eu vou construir minha comunicação? Aí eu vou ter que saber a forma que eu vou construir um discurso, eu vou ter que buscar conhecimento para eu chegar naquele resultado, porque antes de eu abrir a boca, eu preciso saber a emoção que eu quero gerar. Então, eu preciso ser intencional, eu sei antes, e se eu decidir que eu quero fazer com que as pessoas se emocionem e chorem, né? Então, eu vou ter que cada palavra, cada frase que eu vou usar dentro da minha construção do meu discurso vai ser para gerar emoção, de fazer com que as pessoas chorem no final da minha fala. Agora, eu quero que as pessoas fiquem felizes. Da mesma forma, antes de eu abrir a boca, eu preciso saber a emoção que eu quero gerar e eu vou construir o meu discurso para gerar aquela emoção. Se eu não tenho essa intencionalidade, qualquer resultado serve. Pode ser que eu não obtenha o resultado que eu quero. Agora, quando eu tenho essa intencionalidade, aí você acerta em cheio. Cirlei, quando a gente vê você assim falando otimamente de comunicação e se comunicando tão bem, por trás dessa mulher grande, forte, tem uma história. Conta ela para nós.
Então, o meu método é resultado da minha história, porque por muito tempo eu acreditei que eu tivesse medo de falar em público. E aí eu falo, eu acreditei que eu tivesse medo, porque geralmente as pessoas chegam até mim acreditando que elas têm medo de falar em público. E aí eu falo, você não tem medo de falar em público, você tem medo de outra coisa. Você tem medo daquilo que vem depois da fala. E porque quando a gente fala, geralmente a pessoa pensa, eu tenho medo, vou tremer, vou ficar nervosa. Pensa que é medo da fala. Mas geralmente, né, na maior parte das vezes, essas pessoas, elas sofreram em algum momento da vida, tiveram alguma experiência negativa que faz com que ela acredite que o medo é da fala. E para exemplificar isso, eu vou falar a minha situação, né? Eu por muito tempo acreditei que eu tivesse medo de falar em público, e isso trouxe vários prejuízos para mim na minha vida. Não só a falar em público, eu tinha medo de me posicionar. Então, eu acabei colecionando relações tóxicas e abusivas na minha vida, não só afetivamente, como também na vida profissional, nas amizades. Por quê? Se você não sabe se posicionar, as pessoas vão te tratar da forma que você permite que elas te tratem. Então, por muito tempo, eu tinha medo, era tímida, tinha vergonha, e é claro que isso impactou na minha vida. Mas a experiência com a comunicação, no momento que eu tive, o que eu posso falar para você, no momento que eu tive a melhor oportunidade até aquele momento profissional, e que eu senti que se eu não mudasse, eu ia ter prejuízo. Eu, em 2011, recebi uma proposta para assumir o cargo de secretária adjunta de gestão sistêmica da Secretaria de Segurança Pública, a primeira mulher a assumir aquele cargo, e eu não estava recebendo um convite porque eu tinha sido indicação, não, pelo trabalho que eu tinha desenvolvido dentro da secretaria. Então, como eu tinha desenvolvido um trabalho, o secretário, na época, ele me fez o convite para ser secretária. E eu, numa sala de reunião, numa mesa, como nós estamos aqui, eu conversava normal, eu me posicionava normal. O meu problema sempre era quando envolvia autoridades. Se eu tivesse que pegar um microfone, se eu tivesse que falar para autoridades, eu começava a tremer no dia anterior, se eu soubesse que eu ia ter que falar com alguém, eu já começava a sofrer. E eu aceitei esse cargo de secretária e me preparei para o dia da posse, para o primeiro evento que teve depois da minha posse. Então, escrevi o meu discurso, que eu nunca tive dificuldade em escrever, e eu pensei assim, eu já vejo tantas pessoas lendo o discurso, né? Lá tem um púlpito sempre, né? Vou colocar meu papel lá e vou pegar o microfone, vou ler e tá tudo bem. Só que no dia, quando eu cheguei lá no evento, não tinha púlpito. E ali já começou meu coração, né, ele acelerar, eu comecei a ficar nervosa, as pessoas estavam falando, eu não conseguia ouvir nada do que os outros falavam, de tão nervosa que eu fiquei. E aí, quando chega a minha vez que eu pego o microfone para falar, o que acontece? Eu não dei conta de falar. Na verdade, eu falei, eu não conseguia ler, e parecia que eu estava chorando, né, a voz saiu toda embargada. E aí, depois saiu lá no site a informação: secretária se emociona. E aquilo me fez muito mal, porque eu sabia que não era só emoção, que na verdade aquilo era medo que eu sentia, né? E aí começou o meu processo de lutar contra aquilo. E olha o detalhe, lutar contra aquele medo. E quando a gente luta contra algo, a gente não consegue, porque é muito mais profundo. Quanto mais você luta contra, parece que mais difícil fica. E foi quando eu fui fazer um curso de autoconhecimento em São Paulo, que o objetivo nem era, né, esse da fala. Eu resgatei uma memória. Eu, com 6 anos de idade, pronta para ir para a escola, e a minha mãe chega e fala para mim assim: filha, se comporta, não quero saber de você metida em confusão. E se isso acontecer e eu ficar sabendo, você apanha, estando certa ou estando errada. Né? E todas as vezes que eu tentei me defender de alguma situação na escola, mesmo que eu considerava que aquilo que estavam fazendo comigo era injusto, quando eu chegava em casa, eu apanhava. E aquilo foi me silenciando.
né? E eu me silenciei para não apanhar. Então, aquela memória fez com que eu entendesse que eu não tinha medo de falar, que eu tinha medo de apanhar do que vinha depois da fala. E isso também, se você parar para observar, por que eu tinha medo de falar só com autoridades, de me posicionar perante autoridades? Porque quando eu tinha 6 anos, quem era a maior autoridade da minha vida era minha mãe. Professora, isso nos diz que nós, como mulheres, como mães, como pais, educadores, nós temos que ter muito cuidado com cada coisa que nós falamos para a criança hoje, né? Porque nós estamos formando o adulto que ele vai ser emocionalmente. Exatamente. Isso não significa que a minha mãe seja uma pessoa má, né? E que nós, quando cometemos falhas, nós sejamos pessoas más, mas que nós estamos reproduzindo comportamentos que foram ensinados para a gente. Então, a minha mãe, ela reproduziu aquilo que os pais dela ensinaram para ela. E se eu não tivesse acordado, não tivesse percebido, eu poderia estar reproduzindo esse mesmo ensinamento para minha filha. Então, a vida é assim, a vida é sistêmica. Então, esse olhar para dentro fez com que eu percebesse e eu identificasse o que me silenciou e que o medo não era da fala. Parece que só o fato de eu olhar, aquilo já tirou um peso, já o meu corpo me liberou e a minha voz também começou a sair. É claro que não existe milagre, porque você vai ter que treinar, você vai ter que, sim, investir em técnicas de oratória para você saber se posicionar. Mas só o fato de você olhar para dentro e você identificar a causa raiz da sua trava, muda totalmente a forma como você começa a se enxergar e se posicionar. Então, e eu tenho, assim, esse método, né, que surgiu da minha própria história, do meu processo. Hoje já milhares de pessoas que já passaram pelo curso de oratória, pela a nova oratória, que tem desbloqueado a comunicação, e os depoimentos que a gente tem, né? São inúmeros de pessoas que elas identificam a causa raiz. Professora, a senhora, quando na sua fala, falou de relacionamentos tóxicos. Uhum. Você também é conhecida por um episódio de violência que você conseguiu superar. Uhum. E antes da trava, veio a superação dessa forma de violência. A senhora pode nos falar um pouco sobre isso? Como é que foi essa superação? Na realidade, como eu falei para você, eu acabei colecionando relações tóxicas e abusivas, mas teve um relacionamento que eu conheci o pior da violência, desde a violência física, violência patrimonial, violência sexual. Eu passei por todos os tipos de processo de violência. E isso tudo dentro de um relacionamento estável. Dentro de um relacionamento estável, né? Que eu fui, primeiro, uma pessoa narcisista, ela vai te manipulando, te levando numa situação que você fica totalmente dependente dela, né? Então, começou primeiro a dependência financeira, depois, eu trabalhava, eu tinha minha autonomia financeira, me convenceu a trabalhar com ele, né? Só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, como ele pagava as contas, eu não via mais dinheiro na minha mão, né? Eu tinha um carro. Vamos vender o carro, porque nós não precisamos de 2 carros, né? Só gastos, né? Fui concordando. E assim começou, sabe? Quando eu percebi, até o celular que eu tinha, né? O meu celular pessoal, que as pessoas, todo mundo tinha um número, ele me deu um celular novo de presente, com uma linha nova, e pegou meu celular antigo, levou para o escritório, e a partir daquele momento eu não tinha mais contato de ninguém, e ninguém mais tinha o meu contato. Quando ele foi me isolando de tudo, aí o que ele começou a fazer? Aí ele começou a ser, a violência começou a ser bem explícita, né? Primeiro as palavras ofensivas, depois o primeiro tapa, o segundo, uma tentativa de feminicídio, o cárcere para você não denunciar. E como que eu consegui me libertar? Foi exatamente quando eu descobri que eu estava com câncer na tireoide, e ouvindo o médico fazer algumas perguntas para mim, eu tive certeza que se eu continuasse naquele relacionamento, eu ia morrer de uma forma ou outra, ou por uma doença como o câncer, ou, né, pelas mãos dele. Então foi ali que eu dei o meu primeiro passo, primeiro para me libertar dele. Eu tive que cuidar da minha saúde, me libertar dele. Aí eu estudei, consegui passar num concurso, e aí eu realmente cresci na parte profissional,
E foi quando eu cheguei na Secretaria de Segurança, eu ainda tinha medo de falar. Então foi ali onde que eu desbloqueei de vez, né? Quando eu também trabalhei a parte profissional. A gente é sistêmica, né? Enquanto a gente não trabalha tudo, uma coisa vai impactando na outra, não é mesmo? Essa jornada toda resultou no livro que hoje é best-seller e que vai também se tornar um produto Netflix. Conta Se Deus um pouco quiser, né? para nós aqui no nosso canal esse projeto Então, maravilhoso, esse livro, Gritos Silenciosos. Então, a gente escreveu um livro que ele é Gritos Silenciosos, como os sentimentos reprimidos moldam as nossas vidas. E esse livro, ele é best-seller na Amazon e hoje ele é um projeto, né, de um documentário, que pode ser tanto para Netflix ou Amazon Prime, mas assim, a produtora, ela tá super interessada em levar isso. Então, a gente, hoje de manhã, inclusive, eu tive uma reunião com eles, né, que a gente está trabalhando isso. Eu acredito que não é um projeto rápido, né, sobre você ter a sua história transformada num documentário. A princípio era para ser um documentário, agora já é para evoluir o projeto, é para ser um filme documentário. Então, mas é um projeto demorado, né, de 1 ano, 2, aí até você concluir. Mas hoje essa história ela pode daqui a pouco estar aí numa streamer, né, e poder impactar tantas outras vidas. Mas eu já aproveito convidar as pessoas para ler o livro, né? Tá lá na Amazon. Sim. Inclusive, agora no mês de março, eu não sei se vai sair agora nesse período esse podcast, não? Em abril. Em abril. Mas, assim, tudo que a gente for no mês de março, tudo que a gente vender no mês de março, ele vai ser revertido para a ONG Lírios. Ótimo. A ONG Lírios, para quem não sabe, ela luta para defender mulheres, apoia mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Exatamente. Então, é extremamente importante e ele tem essa finalidade de ajudar também mulheres a se identificarem. Só que não é um livro só sobre violência. Na verdade, ele é um livro, é um processo de autoconhecimento. Cada capítulo dele faz você olhar para dentro para você se conhecer. E no final de cada capítulo, você vai fazer a sua autoavaliação. De você perceber, eu reprimi muitos meus sentimentos, né? Eu fui ensinada a engolir. Aí você vai ter no final ali ainda um autodiagnóstico de como você está em cada fase. Então, ele não é só história. Ele traz as histórias, mas ele também traz o seu processo. Você chega no final do livro também outra pessoa. Além de mentora, além de uma comunicadora excepcional, de ter seu livro escrito, você também faz terapias de constelação familiar. Fala um pouco para nós sobre isso, como é que a constelação familiar pode impactar positivamente na vida de um ser. Eu me transformei uma estudiosa no olhar sistêmico, porque para mim, no meu processo, foi extremamente importante me conhecer e entender o nosso sistema, que a gente faz parte de um sistema familiar e nós fazemos parte de vários sistemas no decorrer da nossa vida. O que eu entendi é que nós somos reflexos em qualquer sistema daquele que nós fazemos parte, nós somos reflexo do sistema original, que é o principal, que é o sistema familiar. Porque a gente tem necessidade de pertencer. E ali, para pertencer àquele sistema, muitas vezes a gente normaliza situações que não são boas, mas que a gente considera. Por exemplo, se eu cresço num ambiente abusivo, para eu pertencer naquele ambiente, muitas vezes eu me torno abusiva. Né? Então, porque ali dentro daquele sistema, para quem está ali, é como se tudo aquilo fosse certo, né? Então você não questiona, você precisa pertencer. É natural. É natural. Por exemplo, um menino que cresce num ambiente onde ele vê o pai batendo na mãe, por exemplo, pode ser que ele sofra quando ele é criança observando aquilo, mas o que ele aprende ali? Que no amor também se bate. Né? E quando ele cresce, inconscientemente, ele começa a repetir, porque ninguém ensinou para ele que aquilo era errado. Né? Então, a gente repete comportamentos. Como no meu processo, quando eu olhei para dentro, eu identifiquei
que a violência na minha vida tinha começado muito antes do que aquele relacionamento. Na verdade, eu tinha como referência meu avô, que era alcoólatra, e quando ele bebia, ele batia na minha avó, e eu era apaixonada pela minha avó. Então, eu percebi que a violência não caminhou sozinha até mim. Na verdade, eu fui ao encontro dela em razão das referências abusivas que eu trazia. Então, a partir desse momento, eu tive essa clareza e eu me apaixonei pelo olhar sistêmico, acabei desenvolvendo um curso, né, uma formação que a gente chama Olhar Sistêmico, e que a gente traz a abordagem das constelações familiares, mas é muito mais assim, você ter a oportunidade de se conhecer melhor e você viver o processo e você saber como aplicar isso na sua vida, em qualquer profissão que você tem e na sua vida pessoal. Então, é transformador. Inclusive, agora a gente está ministrando uma turma lá na Assembleia Legislativa, lá na Escola do Legislativo. E para a comunidade, esse curso ele sai gratuito. Ótimo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o olhar sistêmico, sobre esse curso, pode procurar a Assembleia Legislativa, a Escola do Legislativo, lá dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Exato. Professora, tudo que a senhora disse me fez lembrar de uma frase que está sendo muito usada atualmente. As pessoas que te amam podem te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Exatamente. Necessariamente não quer dizer que as pessoas que nos fazem mal, elas são pessoas más. São né? E às comportamentos vezes, que elas são reproduzem. Comportamentos que elas reproduzem. Muitas vezes, igual eu falo, se você se olhar para dentro e você se perceber, de repente, tendo falado uma frase que você considera que não foi positiva para os seus filhos, alguma coisa, você não se transformou num monstro, não. Você está tendo a oportunidade de perceber que essa frase, dita reiteradamente muitas vezes, pode levar o seu filho a absorver aquilo como uma coisa negativa. Mas se você se percebe, você pode corrigir isso. Até recentemente, num curso de uma imersão de oratória, no segundo dia, um senhor, ele foi lá no palco e ele pediu a palavra. E eu falei, aí eu passei o microfone para ele, ele falou, eu tinha que vir aqui te agradecer pelo exercício, pela atividade que nós fizemos ontem, porque quando você fez aquela atividade, que você fez a gente olhar para dentro, e eu, na hora, eu percebi uma fala do meu filho, pequeno. Ele falou assim, ele falando para mim assim, pai, por que o senhor está sempre tão bravo? Ele falou, eu nunca tinha parado para observar que eu estava repetindo o meu pai, fazendo igualzinho. Então, agora, em tempo, eu consigo corrigir e mudar em relação ao meu filho. Que maravilha. Então, a gente tem a oportunidade de não ficar a vida inteira repetindo padrões que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, né? Exato. É só ressignificar a vida e mudar de atitude. Exatamente. E é incrível, né, que a gente traz isso dentro de um curso de oratória, né, que as pessoas vão fazer o curso de oratória e elas têm a oportunidade de perceber como o que ela viveu, a história dela impacta na forma que ela se comunica. Então, comunicação é tudo, Maria, não tem como. Sim. Se você não melhorar a sua comunicação, se você não buscar melhorar, evoluir na parte da sua comunicação, com certeza você vai prejudicar o resultado do que você poderia ter na sua vida. Então, eu falo assim, a comunicação, ela envolve tudo, porque você comunica com o corpo, você comunica com o tom da sua voz, você pode até mentir com a sua fala, mas o corpo entrega. Ele entrega. É isso, quando a gente está falando com uma pessoa, né? Você conhece, você está falando com uma pessoa, você está de frente. Aí você está explicando algo, ela vira de lado, você entende que ela já não está mais querendo continuar aquele papo. Uhum. Então, assim, a atitude física demonstra algo que muitas vezes você não quer dizer, não quer verbalizar. Exato. E o último passo, né, do nosso método, que é a ação. Tipo, eu olhei, né, e a partir do momento que eu olhei, eu identifiquei onde eu quero chegar, e aí eu decido quais as ferramentas que eu vou usar, e o último passo é a ação, que é como que eu vou executar, é você pôr em prática. Se eu identifiquei que eu tenho medo de falar e eu preciso resolver isso, então aqui eu vou ter que executar, vou ter que treinar, vou ter que melhorar. Aqui, eu quero entregar isso, aqui eu vou então começar a treinar o meu discurso, como eu vou entregar.
Ou seja, é você agir. Eu falo, visão sem intenção não vai trazer resultado. E também, visão sem intenção e sem ação não vai te levar onde você quer chegar. Então, nós precisamos trabalhar os 3 passos para a gente conseguir criar uma comunicação de resultado e intencional. Professora, nosso papo está maravilhoso, mas nós chegamos ao final. Comunicar com a senhora é sempre bom, a gente sempre aprende muitas coisas. Para você, foi mais um episódio do podcast e eu quero que a senhora deixe uma última mensagem, mas eu quero que a senhora deixe essa mensagem para aquelas pessoas que estão travadas hoje, que precisam de, em algum momento da vida dela, ela descobriu, poxa, eu parei aqui, como faço? Eu quero que, para você que acredita que você pode ir além ou que em algum momento da sua vida você travou, seja na sua comunicação ou seja profissionalmente, saiba que você é dotado de uma força poderosa e que essa força está dentro de você. Você é a única pessoa que pode tirar desse lugar. Não tem como eu ou outra pessoa ir ali te tirar desse lugar, porque senão você vai para lá. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, tudo que você passou, tudo que você está passando é um aprendizado, é algo que você pode transformar em algo bom. Então, se está difícil, tenta olhar sobre outro ângulo, porque os maiores desafios, nossos maiores processos de dor, eles estão nos ensinando algo. E se a gente precisa aprender isso, é porque nós precisamos, inclusive, depois compartilhar isso e ajudar outras pessoas. Falo dos meus maiores processos de dor, eu consegui ali transformar aquilo em algo bom e que também tem ajudado inúmeras outras pessoas. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Maria com Elas. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. E aí você vê aqui, ó, abaixo o link para você conhecer um pouco mais sobre a professora Cirlei Teis.